Olá, paz do Senhor, tudo bem? Vamos estudar um pouquinho mais sobre o chamado, sobre uma passagem muito importante que tem na Bíblia, onde fala sobre os dons do ministério cristão, logo após a vinheta. O estudo de hoje vai falar sobre os dons do ministério cristão. Para você que gosta de estudar a Bíblia, é a oportunidade que você está tendo aqui no nosso canal, estudar um pouco mais a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre chamada, vida do obreiro, como deve ser, o que ele deve fazer e esses detalhes que é importante para a vida de um obreiro. Tá? Você que gosta de estudar a Bíblia, esse vídeo é para um estudo. Então vamos juntos, se você estiver com a Bíblia na mão, vamos estudar, aprender um pouquinho mais. Tem um texto na Bíblia muito importante que está em Efésios, no capítulo 4, que diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Esse texto aqui, ele é completíssimo. Aqui ele está falando sobre o chamado de Deus para a vida dos obreiros, de você que está me escutando, que tem vontade de ser um obreiro, tem vontade de ser um pregador, um evangelizador, um missionário, um pastor. Você que tem vontade de crescer, de melhorar no reino de Deus, expandir, aprender um pouco mais, como assistimos no último vídeo. Aqui o apóstolo Paulo já está dizendo que todos esses chamados aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Quer dizer, nós só somos chamados para aperfeiçoar outras pessoas. A partir do momento que você é chamado e que você traz escândalo ou traz problema para o corpo de Cristo, que é a igreja, que é o povo, que é as pessoas, ali você já comete um grande erro. Porque nós somos chamados para o aperfeiçoamento, para que eles sejam melhorados, para que aquelas pessoas que precisam de uma ajuda espiritual, eles possam contar com você. Eu vou procurar o fulano que ele vai me ensinar. Eu vou pedir oração ao irmão ciclano que ele vai me ajudar. Então é para o aperfeiçoamento que nós somos chamados por Deus, para aperfeiçoar o corpo de Cristo, a igreja. Então aqui ele deu alguns nomes, e nós vamos falar sobre alguns aqui, tá? Dentro do prazo aqui do vídeo. Quando Deus chama e te coloca na frente de uma obra, ele te chama porque Deus precisa usar os homens, senão Deus colocava anjos aqui para pregar. Mas anjos não podem pregar, anjos não sabem o que é perdão, anjos não conhecem bem o que é misericórdia. Você sabe, porque você já foi um pecador, você é um pecador. Você já esteve lá no mundo fazendo coisas que não devia. Então quando você foi perdoado, recebeu a graça, você consegue transmitir isso para os outros com mais facilidade. Eu era assim, e Deus me salvou, me transformou. Então esse seu testemunho será uma bênção para esta pessoa que está chegando, que está iniciando no Evangelho, que está começando uma vida cristã. Então é muito importante, o texto do versículo todo, ele tem lições espirituais para nós. Ele diz aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé, todos. O apóstolo Paulo se inclui. Todos, não é só o presbítero, o diácono, o missionário, não, o pastor, todos precisam chegar à unidade da fé. A gente precisa estar igual diante de Deus, em amor, em paz. É muito ruim ver um obreiro que não se dá com outro. É muito difícil ver um obreiro na igreja, alguém, um pastor, sei lá, um presbítero, que ele está chateado, invejado, está sentindo inveja de um outro irmão que recebeu um cargo na igreja, que foi convidado para ser pastor ou que foi para alguma congregação. Isso é natural de ver em algumas pessoas. Até mesmo quando alguém é elogiado por algum trabalho que fez, sempre nasce aquela sementezinha, aquela raiz de inveja, de crítica. Não pode. Nós temos que viver na unidade da fé.
e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo aqui fala, gente, vamos melhorar, vamos crescer, vamos chegar à estatura de Cristo, vamos seguir o exemplo, vamos ser como ele foi. E isso ele está falando para esses que são chamados. E aqui nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esses chamados: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A primeira lição que a gente vai falar aqui, primeiro tópico, será sobre os apóstolos. Por exemplo, o Novo Testamento, ele trata essa palavra apóstolo com quatro significados, quatro opções, aplicações. Jesus Cristo, primeiro, é aplicado a ele porque ele foi enviado por Deus, está escrito em Hebreus 3:1. Aqueles que foram enviados por Deus a pregar em Israel, está escrito em Lucas 11:49. Terceiro, aqueles que foram enviados pelas igrejas, na época que eram enviados, como o apóstolo Paulo e tudo mais. 2 Coríntios 8:23, Romanos 16, versículo 7. Aquele grupo de homens que mantinham a dignidade suprema da igreja primitiva. Então, essas pessoas, a palavra apóstolo tem essas aplicações, a essas pessoas, a esse tipo de coisa que eu coloquei aqui para vocês. Quando Paulo escreveu no capítulo 4, versículo 8 e 11, nós lemos assim: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Aqui está uma palavra que ele concedeu alguns para apóstolos. Nós estamos estudando sobre a palavra apóstolo. Em primeiro lugar, razões para ser um apóstolo. Como a gente pode classificar uma pessoa como apóstolo? Bem, o versículo 14 fala, para estarem com ele. Esse texto é comparado ao paralelo de Mateus e Lucas, que mostram que Jesus fez desses 12 discípulos apóstolos, seus e chamados. Então, aqui subentende que apóstolo é aqueles que estavam com Cristo, aqueles que tiveram contato direto com Jesus. Alguém pode me perguntar, mas o apóstolo Paulo, chamado de apóstolo? Bem, o apóstolo Paulo, ele teve um chamado direto por Jesus no caminho de Damasco. Quando Jesus apareceu para ele, ele então foi chamado de apóstolo já na primeira etapa. Quando a Bíblia fala no versículo 14, para os enviar a pregar. O fato de Jesus haver escolhido 12 apóstolos e os haver enviado após si, mostra a circunstância desses que seja interessante para eles. Jesus tinha consciência das limitações físicas a quais eles estavam sujeitos. Por isso que Jesus disse isso. Vocês devem ser ovelhas enviadas no meio de lobos. E nós vamos continuar estudando aqui sobre os apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21 e 22, após a ascensão de Cristo, o candidato a apóstolo tinha que preencher os seguintes requisitos. Vamos ler aqui. Se alguém que tivesse tido livre curso, ser uma pessoa que tivesse o livre curso entre os demais apóstolos e ter conhecido o Senhor Jesus pessoalmente desde o seu batismo. Segundo, ser alguém que tivesse visto Cristo ressurreto. Terceiro, ser alguém que tivesse testemunhado a ascensão de Cristo no céu. Esses eram os requisitos para que a pessoa fosse ser chamado de apóstolo. Lá em Coríntios 9, versículo 1, Paulo diz assim, eu vi a Jesus. Quando ele disse isso, então, isso evidentemente, ele não estava não preenchia todas as qualificações que eu citei aqui em cima. Mas ele foi chamado diretamente por Cristo. Em 1 Coríntios 15, versículo 8, fala alguma coisa sobre isso. De sorte que, sem impedimento, ele podia afirmar que viu Jesus, realmente viu mesmo. E dessa forma ele era uma testemunha da ressurreição de Cristo. Paulo incluía-se no número dos apóstolos na identificação pela pregação do Evangelho. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 11. Então, uma das qualificações para o apostolado são essas que nós acabamos de falar aqui. Até porque, como eu disse, Jesus disse que eles seriam, eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E nós entendemos aqui que todos os apóstolos de Jesus tiveram um martírio com dificuldades. Mateus sofreu um martírio à espada lá na Etiópia. João foi lançado na caldeira de óleo fervente. Acho que todo mundo já conhece essas histórias. Tiago, irmão de João, foi morto à espada por Herodes, em Jerusalém. Filipe foi enforcado em Herápolis, na Frígia.
Bartolomeu foi esfolado por ordem de um rei bárbaro. Tomé foi amarrado em uma cruz e assim pregou o evangelho de Cristo até morrer, amarrado numa cruz. André foi atravessado por uma lança. Judas Tadeu foi morto a flechadas. Simão o Zelote foi crucificado lá na Pérsia. Matias foi primeiramente apedrejado e depois decapitado. Matias foi o que ficou no lugar de Judas Iscariotes. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo numa cruz. Então, Jesus, o próprio apóstolo Paulo, ele disse assim, num versículo aqui que está em Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 e 8, Paulo disse assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não muito tempo depois disso, Paulo foi decapitado por ordem de César. Então os apóstolos que foram chamados naquela época estavam dispostos a morrer e sabiam que estavam sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. É muito importante pensar nisso. Ser apóstolo, para nós, entendemos que é realmente aqueles que tiveram esse contato direto com Cristo. É claro que entendemos e respeitamos as denominações que têm classificam seus líderes como apóstolos. Grandes homens de Deus, grandes líderes, como os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, Daniel Berg, Navingre, o trabalho que fizeram no Brasil, poderiam muito bem ser chamados de apóstolos. Tudo bem que sempre foram chamados de pastores e missionários, mas poderiam ser chamados de apóstolos porque fizeram o trabalho de excelência que foi feito em todo o Brasil, e hoje a Assembleia de Deus é a maior denominação no Brasil. Claro que entendemos que eles poderiam, mas preferiram ser chamados de pastores. Então esse é o primeiro título que foi falado ali, de uns para apóstolos. Depois nós teremos outro vídeo falando sobre os profetas, pastores, mestres e os demais. Tá bom? No próximo vídeo eu tenho certeza que você vai gostar também. É um pequeno estudo para você ir acompanhando com a gente aí. Não deixe de compartilhar com alguém que está precisando estudar a Bíblia. Não deixe de clicar no sininho aí das notificações, porque todas as vezes que tivermos um vídeo, o YouTube vai informar para você. Curta e faça um comentário, faça uma pergunta, qualquer comentário aí, escreve alguma coisa aí para ajudar no engajamento também do vídeo. Quem quiser contribuir, o QR Code está aí, você estará ajudando os trabalhos evangelísticos da IADEP, da nossa igreja. Tá? Contribua e Deus abençoe a sua vida e continue com a gente nos assistindo sempre. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.